Primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 18, é um texto extremamente conhecido. Você pode estar acompanhando aqui no telão, porque aí você vai estar acompanhando na mesma versão que eu vou estar lendo. Então, já está lá no sermão lá embaixo. 1 Reis 18, já está aberto aí na... Isso, relacionamento com Deus, falamos a semana passada, restaurando o altar, parte 1. Hoje, restaurando o altar, parte 2. 1 Reis, então, 18, de 30 a 40, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Irmãos, volta lá, por favor, né? É o verso 30. Olha aqui, olha. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Preste atenção, continuando. Tomou 12 pedras. Diga comigo, 12 pedras. 12 pedras. Não, diga com força, 12 pedras. 12 pedras. Isso, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o a terceira vez, e fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Senhor, que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escapa. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Pode se sentar glorificando o Senhor, como disse a pastora Cláudia. Isso, batendo palma e glorificando ao Senhor. Irmãos, falando de restaurando o altar, parte 2, né? Restaurando o altar, parte 2. Na semana passada, quem esteve aqui, o Senhor nos desafiou. E que desafio foi esse? Para que nós entendêssemos o que realmente é importante na nossa vida. A gente sabe entender o que é importante para nós. Então, a gente foi impactado dessa maneira. Por que, queridos? Nós temos tantas preocupações no nosso dia a dia, e temos que preocupar mesmo. As coisas não caem do céu, nada não vem de mão beijada, não vem de bandeja para a gente. Então eu não quis dizer para você deixar as coisas ao léu, deixar a coisa acontecer por si só. O que eu quis dizer, querido, preste atenção. Na mensagem da semana passada, fazendo um rápido resumo, nós vemos aqui 2 textos. O primeiro, Jacó, já com o nome mudado para Israel, com 4 mulheres, e ele tinha 12 filhos e uma filha, 13 filhos
no total. E aí eles então se estabeleceram numa parte da terra. E um rapaz de um país vizinho viu a filha de Jacó chamada Diná e estuprou a menina. Ele estuprou. Então foi lá o Jacó e os 12 irmãos dela, né? E o pai deles falou assim: não, vamos resolver esse negócio da melhor maneira possível. Vamos fazer o seguinte: meu filho apaixonou pela sua filha ou pelas suas irmãs, né? Então ele está pedindo a mão dela em casamento, eles casam e acabou, problema resolvido. Sabe, e os irmãos da Diná, os filhos de Jacó, fizeram esse porque a aliança de Deus com Israel exigia que eles fossem circuncidados. O que é a circuncisão? Ao contrário do que você já ouviu, não é a operação de fimose, não. A circuncisão, olhe para cá, porque ninguém nasce sabendo. Pega a pele do lunozinho do menino e corta a pele, de maneira que a glande fica para fora. Essa é a circuncisão, tá? E aí o menino era circuncidado ao 8º dia. Mas não interessa a idade que os homens tinham. Se rendessem ao judaísmo, eles tinham que ser circuncidados. O Abraão foi circuncidado com 100 anos de idade. Ele falou: vamos fazer o seguinte, para a gente não dar a nossa irmã, ou Jacó falou, dar a minha filha para um povo incircunciso, pegue todos os homens do país de vocês e vamos circuncidar todos os homens. Se vocês circuncidarem, aí a gente dá a nossa irmã, ou Jacó falou, eu dou minha filha para casar com vocês. E assim eles fizeram. Quando é bebezinho, querido, ele não sente muita dor não, mas quando é homem, dá febre, infecciona, a coisa é feia. E diz que no 3º dia os homens não conseguem sair da cama. Esse foi o estratagema. Foi: nós vamos deixar você casar com a nossa irmã, mas vai ter, quando circuncidou todos os homens no 3º dia, estava todo mundo de cama com febre. Então Jacó e os filhos dele entraram lá e mataram todos os homens daquele país. Todos. Não escapou, para vingar, porque a irmã deles havia sido estuprada. O diante de quem era estrangeiro, ele era Jacó e o povo dele. O povo, os outros povos em volta já viviam naquela terra. Qual que é esse povo que veio de longe e quer fazer? Imagina você, querido, se alguém fizer uma chacina na rua da sua casa, você ficar sabendo que morreram 5 vizinhos seus. Que tristeza, não é? Imagina uma nação inteira, uma cidade inteira. Ele falou: nós vamos matar esse povo, nós vamos acabar com esse povo, nós vamos destruir Jacó e os filhos dele e a família toda. Aí Jacó endoidou, sabe? Aí ele clama a Deus, e Deus fala assim: ué, Jacó, eu sou o mesmo que te apareceu no dia que você estava angustiado lá atrás. Foi você que se afastou de mim, foi você que parou de me adorar. Há quanto tempo que você não faz um altar para me adorar? Havia décadas que Jacó e a família dele não servia a Deus, não adorava a Deus, e os países se juntando querendo acabar com Israel e com os filhos dele. Querido, eles tiraram os deuses estranhos, tiraram os amuletos, tiraram as vestes que representavam outros deuses, sabe? Tomaram um banho, vestiram outras vestes e esconderam aqueles deuses debaixo do carvalho que estava em Siquém. Aí ele restaurou o altar e adorou a Deus. Querido, Deus desceu naquele lugar. E o texto termina dizendo assim: o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e eles pararam de perseguir Jacó. Não precisou dele fazer nada, irmão. Ele só restaurou o altar e a adoração a Deus. Foi o suficiente. De longe eles viram a manifestação de Deus sobrenatural. Falaram: não vou mexer com esse povo não. Esse povo é servo do Deus vivo, sabe? A segunda coisa, o povo de Israel, séculos depois, alguns milênios depois, eles foram levados de Israel cativos para a Babilônia. Passados 70 anos eles voltam para Israel e foram reconstruir a nação. A primeira coisa que eles tinham que reconstruir eram os muros. Toda cidade tinha que ter muro, gente, em volta dela. É como as muralhas que você se defendia do inimigo. Ficava gente em cima dos muros 24 horas por dia. Se o inimigo viesse, alguém tocava uma trombeta, avisava o exército subir em cima do muro, e eles lançavam flechas e lanças. Então ninguém entrava na cidade. Eles estavam morrendo de medo
Jerusalém. Mas quando chegou o 7º mês, alguém falou assim: nós estamos fazendo um negócio errado. Se a gente construir um muro, não. Vamos restaurar o altar do Senhor, e a gente vai oferecer sacrifício ali 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Porque se a gente restaurar o altar e a adoração a Deus, Deus vai nos guardar. Ninguém vai nos atingir. Com esses 2 textos, o que eu falei a semana passada? Eu sei de tudo que você precisa. Eu sei do que eu preciso também. Mas eu me engano na nossa vida. O que a gente mais precisa, querido, é restaurar o lugar de adoração. Isso o próprio Jesus confirmou em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que você necessita vai ser acrescentado. Está entendendo? Sabe? De tudo que é mais importante na minha vida, de tudo que é mais importante na sua vida, o que mais precisamos é restaurar a nossa comunhão com Deus. É restaurar o nosso relacionamento com Deus. Sabe? Quando Jacó restaurou o altar e voltou a ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, as cidades tiveram medo de matar Jacó e seus filhos. Quando Jerusalém restaurou o altar, querido, de adoração a Deus, sabe? Não precisou deles construírem muros, porque Deus guardou Israel até que os muros ficassem prontos. O que você precisa na sua vida? O que você mais precisa? Aí eu expliquei. Sabe o que é o altar, irmão? É o meu coração, o seu coração. Esse é o lugar de adoração a Deus. Eu preciso de emprego? Preciso. Eu preciso de alimento? Preciso. Eu preciso de vestimentas? Eu preciso. E aí eu lembrei do cântico da Ana Paula Valadão, né, no final dos anos 90, 99 e 2000, que ela lança ali um CD, Preciso de Ti, e ela começa numa ministração: eu sei, Senhor, de tudo que eu preciso, mas de tudo que eu preciso, não é carro, não é dinheiro, não é nada disso, de tudo que eu preciso, o que eu mais preciso é de Ti, Senhor. O que eu mais preciso, querido, eu sei, sabe, as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Só tem uma coisa aqui, preste atenção. Mateus capítulo 6, verso 25 e diante, diz assim: por que andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Não é a vida maior do que o alimento? Olhem as aves do céu, elas não trabalham, não tecem, não fiam, e o Senhor cuida delas. Olha os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu se vestir tão bonito como os lírios do campo, que é uma erva que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Por eu estar ansioso, por eu estar preocupado, sabe? Quem é que pode acrescentar 1 segundo na sua vida? Então para com isso, sabe? São os gentios que se preocupam com essas coisas. Mas se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, irmão, presta atenção, aí é que está. Tem gente que fala assim: todas as coisas nos serão acrescentadas. O texto não está dizendo isso não. Olha a pergunta de Jesus: que comeremos, que beberemos e com que nos vestiremos? De que fala isso aí? Necessidade. Que comeremos, comer necessidade, sim ou não? Que beberemos também. Com que nos vestiremos? Então não é o que você acha que precisa, é o que ele viu que você precisa, entendeu? Está aqui meu aparelho, está filmando aqui hoje. É o aparelho mais moderno? Não é não, mas é um assim, dos melhores, lançado no final de 2018. Moto G6 Play, olha aí, ó. Então se eu falar assim: Senhor, eu quero um outro celular, eu quero, isso é necessidade minha, irmão? Não, entendeu? Então não é o que você acha que precisa, é o que ele vive. Mas quando você restaurar o altar, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus em primeiro lugar, o que eu necessito ele acrescenta. Então o que nós precisamos, irmão? É restaurar o altar. E o altar é o meu coração e o seu coração, entendeu? Então eu fiz agora um resumo de 1 hora e pouco de quarta-feira passada. Vamos passar para a parte 2 então. Vamos passar para a parte 2. Então, querido, a gente aprendeu que a ansiedade de Jacó e da família dele, né, diante de trágicos acontecimentos, não resolveu
Preste atenção, deixa eu dizer para vocês, deixa eu dizer um negócio aqui. Irmãos, Israel, ele foi acostumado a fazer pactos, alianças com Deus. Foi acostumado a fazer. E quase todo pacto, quase toda aliança que eles faziam, quase todos, né, eles tinham esse costume de colocar pedras. O próprio Jacó, preste atenção, quando ele sai da terra de Labão, com as 4 mulheres e os 13 filhos, Labão, que era o sogro dele, perseguiu, porque ele saiu escondido de madrugada, entendeu? E Labão então pegou um pequeno exército e falou: você saiu igual bandido, escondido de madrugada? O que está acontecendo? Aí eles conversaram, se entenderam, falou: então vamos fazer um pacto, você não precisa ter medo de mim não. Então Jacó pega uma pedra e coloca como coluna. Fala assim: vamos colocar uma pedra aqui como coluna, dessa pedra eu vou fazer um altar e vamos adorar a Deus. Por quê? Porque esse altar, essa pedra, essa coluna vai servir de testemunha entre o pacto que nós estamos fazendo. 1500 anos depois que o povo rodou durante 40 anos no deserto e eles foram entrar na terra prometida, o primeiro obstáculo deles, eles tinham que atravessar o rio Jordão. Quando eles atravessaram, alguém lembra o que foi que Josué fez? Mandou 12 homens, um de cada tribo, falou: vocês vão entrar lá no rio e cada um vai pegar uma pedra, nós vamos colocar essas pedras como coluna, e essas pedras vão ser como testemunha do pacto que nós estamos fazendo hoje. Nós atravessamos, e o pacto é o seguinte, mais para frente ele explicou, né? Vocês fazem o que vocês quiserem agora para frente, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, entendeu? E colocou 12 pedras como testemunho. Irmão, vamos voltar aqui para o nosso texto. Bom, o rei de Israel, o rei Acabe, se casou com Jezabel. Algumas pessoas costumam dizer que Jezabel era endemoniada. Eu costumo dizer que ela não era endemoniada não, porque o demônio tinha medo de subir nela e ficar endemoniado. Entendeu? O demônio fala assim: eu não vou mexer com a Jezabel não, eu vou ficar endemoniado. Ele morria de medo dela. Então pensa numa mulher, entendeu? O rei de Israel casa com essa mulher, se rendeu aos deuses, principalmente a Baal, e levou toda a nação a se render a Baal também. Irmão, e aparece Elias, um cara desconhecido. Ele não tinha parente famoso, não tinha parente importante, não tinha nada. De repente um dia ele chega e aponta o dedo no nariz do rei e fala: você está errado, você sabe que você está servindo a Baal, você está sendo idólatra e levando o povo à idolatria. Aí o rei tomou questão: você quer saber de uma coisa? A partir de hoje, 3 anos e meio não vai cair sereno do céu, de acordo com a minha palavra. E não caiu mesmo. Areia pura, deserto puro na região de Israel. Alguns anos atrás nós tivemos aqui 6 meses sem chuva. Você lembra da crise, o medo do apagão? E as maiores bacias hidrográficas do mundo estão no Brasil. Imagina ficar 3 anos e meio sem cair nem sereno num lugar que só tem deserto para todo lado. E não caiu mesmo não, nem chuva, nem sereno, nem orvalho, de acordo com a palavra dele. Passaram 3 anos e meio, o povo não tomou vergonha, Acabe continuou servindo a Baal e levando o povo a servir o Baal. Ele chama todo Israel no Monte Carmelo, fala assim: eu quero todo mundo lá no Monte Carmelo, todo mundo. Ele falou assim: ó, presta atenção, tem aqui 2 bezerros, vocês vão fazer um altar e vão sacrificar o bezerro, põe o bezerro em cima do altar, eu vou fazer a mesma coisa. Vocês vão começar primeiro, vocês vão clamar a Baal. O Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus de Israel. Querida amiga, disse que eles começaram de manhã até meio-dia e nada. Começaram a fazer sacrifício de sangue, retalhando o corpo para ver se Baal respondia e nada. E Elias começa a zombar, assim: grita mais alto, quem sabe ele está ocupado, ou quem sabe ele está dormindo. Começou a zombar deles, sabe? Quando diz o texto que quando chegou na hora da oferta de manjares, isso era 3 horas da tarde, eles começaram às 6 da manhã.
6 da manhã. Já era 3 horas da tarde. Entendeu? 3 horas da tarde. Ele falou: chega, agora sou eu. Diz que ele pegou o bezerro, partiu ele em vários pedaços, colocou em cima do altar. E chamou os homens e falou assim: busca água e joga em cima. Molhou o animal, molhou a lenha, molhou a pedra, mas antes ele tinha mandado fazer rego em volta do altar. Diz um texto da altura de 2 medidas de semente. Deixa eu tentar te explicar. Esse rego era da altura do joelho, entendeu? Um rego em volta da altura do joelho. Ele falou: busca mais uma vez. Buscaram a segunda vez, joga de novo no altar. Busca a terceira vez. Olha a coragem do homem. Você lembra que eu falei com você que tinha uma grande fome em Israel porque não chovia, não tinha água? Ele mandou buscar água e desperdiçar desse jeito. O texto diz que molhou o animal todinho, molhou as pedras, molhou a lenha e encheu o rego em volta. Ele disse assim: ó Senhor, mostra que há um Deus de Israel, me responde. Na hora que ele falou assim: me responde, desceu o fogo dos céus que consumiu o animal, consumiu a lenha molhada, consumiu a pedra, ainda lambeu a água que estava em volta. E o povo começou a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Sabe o que significa o nome Elias? Elias significa o Senhor é Deus. Ao mesmo tempo eles estavam adorando a Deus e gritando o nome deles. É como se eles estivessem gritando: Elias, 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 porque significa o Senhor é Deus. Está vendo como é que ele foi exaltado? O que eu quero pegar para você hoje, queridos, são 2 coisas que eu pedi para vocês repetirem. Primeira coisa, o que o Elias fez? Ele restaurou o altar. Diga comigo: ele restaurou o altar. Não, diga com força: ele restaurou o altar. Mas para restaurar o altar, o que ele fez? Ele pegou 12 pedras, segundo as 12 tribos de Israel. Amém? 12 pedras. Lembra que eu falei com você que as pedras, quando ia se fazer um pacto, eles colocavam pedra para simbolizar a aliança eterna através daquele pacto, porque pedra não se desfaz, ela não acaba. Do jeito que a pedra dura eternamente, o pacto dura também. Então ele pega 12 pedras e restaura o altar. Você está entendendo que de tudo que você precisa, o que mais você precisa é restaurar sua comunhão com Deus? Você conseguiu entender isso? Sabe? Ter um relacionamento com Deus novamente é o que você mais precisa. Entendeu? Eu sei que você precisa de um monte de coisa na sua vida, como eu também, mas acima de tudo, nós precisamos ter comunhão com Deus, restaurar o local da adoração, o altar. E para isso, querido, eu quero falar com você hoje na parte 2 das 12 pedras do altar de Elias. As 12 pedras que vai servir de testemunha entre o seu pacto com Deus. Sabe? O que eu estou te chamando hoje, querido, é renovar o seu pacto com Deus. Senhor, eu preciso de tanta coisa na minha vida, mas eu estou entendendo de tudo, o que eu mais preciso é ter um relacionamento íntimo com o Senhor de novo. Querido, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o problema pelo qual você está passando, e nem estou aqui para te prometer que Cristo vai resolver todos os seus problemas, mas se você restaurar a adoração a Deus, uma coisa eu tenho certeza: ainda que o problema não se resolva, Ele vai estar do seu lado como aquele que consola, como o Espírito Consolador. Entende? Ele diz que te ajuda, o seu fardo que é pesado, Ele torna leve, ou seja, Ele vai te ajudar a carregar o seu fardo. Não estou te prometendo que Ele vai resolver o problema. Tem alguém entendendo isso aqui? Tem alguém entendendo? Então eu quero falar com você rapidamente. Que 12 pedras são essas? Eram pedras. O que simbolizava? Testemunha do pacto entre mim e alguém. Eu colocava pedra. Sabe? Pega 12, porque as tribos de Israel são 12. Testemunha entre o pacto meu e Deus. Que pedras que devem ser testemunha do seu pacto com Deus essa noite? 12 pedras. Então vamos a elas, querido. Vamos a essas 12 pedras. Primeiro, querido, primeira pedra.
que você precisa para que a sua comunhão, para que o seu relacionamento com Deus se reestabeleça. A primeira pedra é a palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. Irmão, deixa eu te contar um negócio aqui. Quando o povo saiu do Egito, andando 40 anos no deserto, pessoal, se a gente não tem comida, a gente levou comida para poucos dias, que a caminhada do Egito, né, até a terra prometida era só 13 dias. Eles levaram comida para isso, mas eles ficaram andando 40 dias. Com poucos dias a comida acabou. Deus falou: eu vou mandar um maná. Chovia pão no céu. Só que é o seguinte: vocês vão pegar a porção da sua família para hoje. Quando que a sua família consegue comer desse maná? Então você não guarda para o outro dia não, que vinha bicho. E aí eles já estavam com fome, né? E comeram, então eles pegaram, comeram até encher, até se fartar, mas guardaram um pouquinho para o outro dia. No outro dia aquele troço virou, o bicho estava fedorento. Deus falou: eu falei para não guardar para o outro dia. Então todo dia eles tinham que colher o maná. Irmão, olha para mim aqui. Olha para mim. O que Satanás, quando tentou Jesus, ele falou: você não é filho de Deus? Está 40 dias que você não come, cara. Manda essas pedras transformar em pães. Entendeu? Jesus repetiu o que estava escrito lá na lei: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe por que o problema vem sobre a sua vida, sobre a minha vida, e a gente dá aquela balançada? Quanto tempo você fica sem estudar a Bíblia? Tem gente que só lê a Bíblia quando o texto é colocado no telão, uma vez por semana. Quanto tempo que você passa sem estudar a palavra? Estou criticando, não, que eu também faço. Eu tenho certeza que o Netflix você já assistiu hoje, o Facebook você já viu, o Instagram também, o Zap nem se fala, mas é a Bíblia. Você entendeu, irmão? Por que o seu relacionamento com Deus não está bom? Está faltando uma pedra no seu altar. A pedra da palavra de Deus. Sabe? Irmão, é assim. Eu almocei ontem, mas eu tive que almoçar hoje. Por quê? Quando eu almocei, o meu corpo absorveu as vitaminas e os nutrientes daquele alimento. Mas a fome vai vir de novo. O que eu almocei ontem, para saciar a fome de amanhã, não serve. Amanhã eu tenho que comer outra coisa. Os nutrientes, as vitaminas são absorvidos, mas a mesma coisa é a palavra de Deus. Sabe o que está cheio de crente desnutrido, irmão? Eles só alimentam no domingo, não no culto. E olhe lá, hein? E olhe lá. Você quer ver, irmão, que eu falo com vocês? O grupo meu aqui de WhatsApp tem quase 200 pessoas. O grupo da igreja, grupo de transmissão da igreja, quase 200. Você manda uma imagem com um versículo, um trem qualquer, ninguém fala nada, mas manda uma piada, meu zap não para. Engraçado, não ninguém fala nada no versículo, de uma orientação, entendeu? E o pastor Carlos passa depressa assim, ó. Vou nem ler, porque eu sei que é o pastor Carlos. Pode fingir que você não está entendendo, não tem problema não. É ou não é? Não é? Irmão, se você não tem a pedra da palavra de Deus, está no troço errado. Deixa eu te contar um negócio aqui, que eu sei que você sabe, mas eu vou falar de novo. Oséias 4,6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. A única coisa que destrói o crente é falta de conhecimento da palavra. Pastor, mas e o pecado e a luta, a provação? Não, se você estiver alicerçado na palavra, Jesus falou em Mateus 7,24, onde pode vir a chuva, pode crescer os rios, o vento pode bater contra aquela casa que ela continua firme. E o que é a rocha? É ouvir a palavra e praticar. O que destrói o crente é falta de conhecimento. E Oséias 6,3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer, sabe, o Senhor. Sabe o que Jesus disse, querido? Por que eu cometo erro e você comete erro? Erramos porque não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus. Sabe essa aula de teologia que eu coloquei na sexta-feira? A nível de faculdade, que é a mesma aula que eu dou na faculdade, o pessoal paga a
mensalidade de R$880 lá para estudar na faculdade, R$880, você tem aqui por R$50 e não vem. A mesma aula. É só R$830 de desconto. Para que eu vou estudar a Bíblia? Para que eu vou aprender? Eu não tenho saco para esse negócio. Não é assim que você pensa? Eu sinto muito, querido, mas se você quer restabelecer o seu relacionamento com Deus, para que o terror dos seus vizinhos não te alcance, se você não gosta de estudar a palavra, de se alimentar da palavra, está faltando uma pedra no seu altar. Próximo, segunda pedra, é a pedra da oração. É outra coisa também. Cantar, você abre a boca do tamanho desse altar aqui, ó. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Então, o que você tem quanto tempo você está sem comer? Quanto tempo você está sem comer? Querido, o que faz o sucesso do seu ministério é relacionamento. O cara passa a semana inteira, ele não ora, ele não lê Bíblia, não faz nada. Chega aqui domingo, antes do culto, ele dobra o joelho 30 segundos e já está pronto para ministrar. O sucesso do seu ministério é feito no joelho. Tiago, que era o pastor presidente da igreja, irmão de Jesus, ele recebeu um apelido depois de morto. Depois que Tiago morreu, era o pastor presidente da igreja, vamos dizer assim, para você entender. Quando ele morreu, ele recebeu um apelido: joelhos de camelo. Ninguém sabia disso. Ele era o pastor presidente da igreja que Jesus deixou. Por que joelhos de camelo? Quando foram preparar o corpo dele para sepultamento, havia calos no joelho dele de tanto orar. Meu irmão, vamos fazer com esse altar. E o altar é o coração, hein? Lembra da semana passada? Meu irmão, vamos fazer. Já está faltando 2 pedras aí. Tem uns que nem aqui na igreja vão fazer uma oração, vão dar abertura no culto. O cara não consegue orar aqui enquanto alguém está orando. Eu não sei, porque tudo está errado na minha vida. Você não sabe não, né? Se o altar de 12 pedras está faltando 2, como é que vamos fazer com esse trem? O altar significa o coração. Eu posso falar da terceira? Terceira pedra é o jejum. Agora foi que tomou bomba mesmo. É, não é? Qual foi a última vez que você fez jejum? Gente, Jesus, que era o Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você vivia jejuando. Você está melhor que Jesus, você não precisa jejuar, não é? Qual a última vez que você consagrou a sua vida em jejum? Eu não vou falar agora não, mas Jesus subiu lá no Monte Tabor, chamou Pedro, Tiago e João. Quando estava lá os 4, ele transfigurou, apareceu Elias e Moisés. Então estava lá Elias, Moisés e Jesus. E Pedro, Tiago e João viram aquilo. Quando aquela visão foi embora, Jesus falou que a gente descer, vocês não contam nada para ninguém não. Eles desceram, mas tinha um aranzé lá no pé do monte. Entendeu? Tinha um aranzé. O que foi? Uma multidão ali. Os outros 9 discípulos de Jesus que ficou. Aí o pai do menino fala assim: Senhor, tem misericórdia, que de vez em quando o Espírito joga o meu filho no fogo, de vez em quando joga na água, tenta matar o menino de todo jeito. E eu pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. O que Jesus falou? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Virou para mim e falou assim: Espírito imundo, sai dele. O Espírito debateu o menino para todo lado e saiu. Quando, querido? Quando a multidão foi embora e só estavam os 12, eles perguntaram: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio e o Senhor conseguiu? Eu vou falar isso daqui a pouco. Ele falou assim: porque essa casta só sai por meio de jejum e oração. Tem coisa na minha vida e na sua vida que é só por meio de jejum e oração. Eu já entendi, pastor. Então, se são 12 pedras no altar, meu altar está faltando 3. Que Bíblia eu não estudo, não leio. Oração passou longe de mim.
Jejum, dá para o senhor me explicar o que é isso? Que eu não sei nem onde é que passou. Isso é de comer, jejum? Como é que é isso? Isso é calçado, é vestido? Como é que é esse negócio? Jejum. Entendeu? Como é que você vai fazer com um altar faltando 3 pedras? Então você só tem 12. E pode fingir que você não está entendendo, não tem problema não. Pode fingir. Agora eu já vou falar. A quarta pedra do seu altar é a fé. A quarta pedra é a fé. Como é que vai a fé aí, hein, ô Zezão? E você, Maria? Como é que vai? O Zezão e a Maria, como é que vai a fé aí? Entendeu? A fé remove montanha, né? A gente agora, olha o tamanho da boca para falar. Entendeu? Como é que vai? Você sabe, querido, o que é a casta? Você sempre aprendeu que eu tenho que orar e jejuar para expulsar demônio. Você não tem que orar e jejuar para expulsar demônio, não, querido. Para expulsar demônio é fé no nome de Jesus e partir para cima do demônio com autoridade. Olha o que Jesus. Por que o Senhor expulsou o demônio e nós não pudemos? O que ele tinha falado antes? Ó geração incrédula e perversa. Quando expulsou, acabou, já estava longe, eles perguntaram: essa casta só sai por meio de jejum e oração. Qual casta? Falta de fé. É disso que ele estava falando. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Geração incrédula. É a casta que só sai por meio de jejum e oração, irmão. É falta de fé. E você vive orando: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me dá uma fé grande. Ai, Senhor, eu quero uma fé do tamanho do caminho. Irmão, é jejum também. Só orar não adianta para aumentar a fé, não. Essa casta é a casta da falta de fé, da incredulidade. Entendeu? Pastor, como é que eu vou fazer com esse trem? Como é que a hora que chegar lá na 12ª pedra, Bíblia não tem essa pedra no seu altar. Oração também não tem. Jejum nem se fala. E a fé, então são 12 pedras. O seu altar está faltando 4. Como é que eu vou fazer com esse altar? Tem jeito de eu dizer que eu tenho um relacionamento com Deus? Dá para você entender? Que relacionamento é esse, meu pai? Me explica. Pelo amor de alguma coisa que você tem amor. Entendeu como é que é o negócio? Vamos continuar. Quinta pedra: obra. Irmão, tem um paradoxo aqui. Paradoxo. Espera aí. Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Você é salvo pela fé e não pela obra. Mas Tiago capítulo 2, verso 26 diz o seguinte: eu não te disse que a fé sem obra é morta? Me mostra a sua fé sem a obra, e eu vou te mostrar a minha fé através da minha obra. Peraí, então o Tiago está contradizendo Paulo, Paulo contradizendo o Tiago? Não, querido. Eles estão falando de coisas diferentes. Olha para mim. O que Paulo estava falando, que você não precisa das obras da lei do Antigo Testamento, os rituais da lei para você ser salvo. Era isso que ele está falando. Você não tem que cumprir os mandamentos da lei para você ser salvo. Você é salvo pela fé e não pelas obras da lei. Agora, o que o Tiago está falando? Da obra do dia a dia. Sem a de Cristo. Querido, você não tem que fazer a obra para ser salvo, mas quem é salvo faz obra. Entendeu? A quinta pedra. Tem gente que faz uma obra danada. Entra semana e sai semana, entra mês e sai mês, entra ano e sai ano. A obra dele é essa aqui, ó, na cadeira da igreja. Como é que vai a obra? Para começo de conversa, a obra não é aqui dentro do templo, a obra é lá fora. Pastor, dá para parar essa mensagem, porque eu já tomei bomba nas 5 pedras do altar. É uma verdade. Pode fingir que você não tomou bomba, mas não tem recuperação, não, pastor. Vamos cedo, aí eu sei com Deus para lá. O Elias restaurou o altar, o Jacó restaurou o altar, o Neemias restaurou o
Ou não, só escutei um amém ali. Vamos para a sexta? Aí a gente chega na metade das pedras do altar. Irmão, aqui ó, a sexta pedra do altar seria o amor. Não eram 10 mandamentos, eram 613. Os 10 mandamentos é só um resumo. Ninguém conseguia cumprir os 613. Deus falou: eu vou te dar os 10 mandamentos. Se você cumprir os 10, automaticamente você está cumprindo os 613. Ninguém conseguiu. Jesus falou: vou quebrar o seu galho. De 613 eu resumi para 10. Você não está conseguindo os 10, eu vou resumir em 2. Ame a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e ame o seu próximo como a ti mesmo. De 613 desceu para 2. Como é que vai o amor? Irmão, deixa eu te contar um negócio, você vai ficar triste agora. Amar quem te ama é fácil. Deus está pedindo isso, que você faça, a pessoa te ama, você ama ele também, ué. Entendeu? Você tem que amar aquele que te odeia, aquele que te persegue, aquele que quer o seu mal. Entendeu? Seu menino tem fome, dá ele de comer. Você tem sede, dá ele de beber. Você está nu, dá sua roupa para ele. Ore por ele, está entendendo? É amar. E aí João vai dizer lá em 1 João: se você não consegue amar o seu irmão que você vê, mentira, você não ama a Deus também não. Se os 2 mandamentos é amar a Deus e amar o próximo, então você não consegue amar. Gente, tem uma... Você já viu uma conversa? Você pode até fingir que você nunca ouviu essa conversa, você nunca falou. Pode fingir, não tem problema não. Entendeu? Sabe aquela irmã fulana lá da igreja? Eu não vou com a fachada dela. O meu espírito não bateu com o espírito daquele irmão. Irmão, se você tem o Espírito Santo, o outro também fala que tem o Espírito Santo, tem alguém que está com o espírito errado. Como é que o Espírito Santo não bateu com o Espírito Santo? Um de vocês dois vai estar com o espírito de porco. Entendeu? Você ama o seu inimigo de paixão. Esse amor é o ágape, incondicional e sacrificial. Não tem que ter condição nenhuma, ele pode ser um traste na sua vida. Você tem que amar ele a ponto de fazer sacrifício por ele, mesmo que ele te odeia. Você só está com a metade do altar. Por enquanto, né, quando eu não falei das outras 6 pedras, as 6 que eu falei até agora, é uma verdade. Não dá vergonha da gente falar que é crente, irmão? Deixa eu acelerar por causa do horário. Sabe? 7ª pedra: fidelidade. Fidelidade. Qual que é a 7ª pedra? Ser fiel a Deus. Ser fiel à sua família em primeiro lugar. Vai entrar o cônjuge, vai entrar os filhos, vai entrar o namoro, o noivado. Ser fiel. Ser fiel à liderança da igreja. A gente sabe que se você não trouxer, você não está roubando, sabe? E nem está debaixo da maldição, mas você é fiel nos dízimos, nas ofertas, porque é isso que traz prosperidade. Eu estou cansado de falar. É isso que faz Deus atender a sua necessidade. Você não é obrigado. Deus ama quem dá com alegria. Mas, irmão, se você não existe nenhuma religião no mundo que não peça esse tipo de oferta, de oferenda. Os únicos fiéis de uma religião do mundo que não quer trazer uma oferta, uma oferenda, é os crentes no tempo da restauração. No mundo inteiro. Para pensar. É você que é no tempo da restauração. Você não precisa, ué. Entendeu? Volto a dizer, se você não trouxer, você não está roubando o Senhor. E nem está debaixo de maldição. E se você trouxer também, você não vai ficar rico como todo mundo te ensina, não. Mas não fala que é crente. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. A coisa é tão séria que Jesus tinha um tesoureiro no ministério dele. E você sabe que era Judas Iscariotes. Você sabe que ele não tinha tempo para nada. Mas um dia ele ficou o dia inteiro no templo, do lado do gasofilácio, observando as pessoas levarem oferta. Você sabe que Ananias e Safira morreram porque mentiram para Pedro com relação à oferta. Mas no tempo da restauração, o que tem? Entendeu? Para quê? É a única religião, o único fiel do mundo que não precisa de oferta, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Então tá bom, eu também vou ser membro. Como é que faz para ser membro do tempo da restauração? Mas não é só
questão financeira, eu falo fidelidade de tudo quanto é jeito. Quando você está lá no seu trabalho e o encarregado não está olhando, ele está te pagando para trabalhar, então por que você não trabalha? Você fica morcegando. Porque assim, você está vendendo a mão de obra e ele está te pagando pela mão de obra. O encarregado não está vendo, o crente morcega. O crente leva atestado, entendeu? Fidelidade, tanta coisa. E aquele gatinho lá na água, o gatinho na luz, como é que faz? E o CD pirata, o DVD pirata. A gente começa a falar de fidelidade aqui, essa mensagem vai dar domingo, a hora da outra mensagem, eu não acabei essa. Vamos largar isso para lá? Já está sem 7 pedras mesmo esse altar? Está ou não está? Sim ou não? 8ª pedra. Vamos lá. Obediência. Agora que lascou. Irmão, quando a gente fala obediência, em todas as áreas da vida, tem hora que você tem que ter um ouvido sobrenatural. Você sabia, irmão, que até o dia do dilúvio não existia chuva? A Bíblia diz que não existia chuva, não. Deus fazia um vapor vir de baixo e regava as plantas. E uma época Deus apareceu, vai construir uma água que eu vou mandar chuva. Aí nós está falando, gente, Deus vai mandar chuva. Eu disse, o que é chuva, não é? Não, Deus disse que vai cair água do céu. Olha, esse cara é louco. Esse cara é psicótico. Como é que vai cair água do céu? Então hoje é fácil a gente falar. Mas naquela época eles não conheciam. O homem ficou 120 anos construindo a arca. E Deus está falando, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. E nunca mais que chovia. Mas olha o ouvido de obediência. Ele fala, agora você vai buscar um casal de cada animal. Entendeu? Você colocar o casal de calopsita lá é fácil. Um casal de pernilongo é fácil. Eu quero ver você com um casal de tigre, de leão. Deus falou, vai, e falou, eu vou, cadê o tigre? E foi lá e foi. Encarou o senhor e a senhora me acompanha, por favor. Entendeu? Está entendendo o que é obediência? Irmão, e Abraão? Sai da sua terra e da sua parentela, vai para um lugar. Querido, ele adorava 3.000 deuses. Aí todo mundo vê o Abraão, que é o homem mais rico da terra, e juntando a trouxinha dele. Onde você vai, Abraão? Eu estou saindo para onde? Não sei. Mas como assim? Não, Deus falou comigo. Qual Deus? Não é nenhum desses 3.000 tem aqui não. Apareceu Deus, disse que é para eu ir. Para eu não sei. Mas como é que você vai? Eu vou. Ele falou que é para ir, eu vou. Você está entendendo, irmão? A gente é desobediente nas mínimas coisas. Nas mínimas. A gente não obedece. Pastor, dá para o senhor parar? Não, só falta 4 pedras, as 8 primeiras já não tem elas mesmo. 9ª pedra, perseverança. Irmão, nós estamos numa época de crente que qualquer coisinha chuta o pau da barraca, joga tudo fora. É ou não é? Eu não quero saber mais disso, eu não vou mexer com isso. Não conta, sabe? Nós estamos com um projeto na obra de Deus. Aí você fala assim, pode me incluir fora do projeto. Me inclua fora dele. Entendeu? É uma falta de perseverança, gente. Perseverar é insistir, é persistir, é continuar. Eu poderia falar como que Deus ama a perseverança. Eu vou te contar só de 2. Alguém lembra do cego Bartimeu? O cara era cego. Por que ele enxergou? Porque todo mundo mandava ele calar a boca. Quanto mais mandava, mais alto ele gritava. Cala a boca, rapaz. Ele, filho de Davi, tem misericórdia. Cala a boca. Quanto mais falava, quanto mais alto ele gritava. E a mulher do fluxo de sangue? Uma multidão. Você já tentou andar numa multidão? Vai ao seu Osman, por exemplo, aí no Mineirão, no dia de jogo está lotado. Se um andar 3 passos para frente, você não acha ele mais não. Um vai ter que parar lá na frente para te esperar. Que aquela multidão empurra daqui, empurra dali. A mulher, 12 anos com hemorragia, anemia, irmão. Até nas pontas das unhas tinha anemia. Fraca. Mas pela perseverança ela tocou nas vestes de Jesus. Como é que vai a perseverança? Está difícil? Aí você chuta para o alto. Vai em tudo, no seu casamento, no serviço, na escola. Como é que vai? Ah, deixa eu só voltar um tiquinho aqui. Tem jovem também que falar de fidelidade, eu esqueci. Na hora da prova. Aqui a colinha. Você não é fidelidade não. Nem que você vai ter uma nota de uma coisa que você não fez. Você ficou viúvo.
Já viu um jogo de futebol na televisão? A falta foi aqui, o juiz põe a bola aqui, o cara pega a bola assim e joga ela lá na frente para bater a falta. Ele quer ganhar um metro lá na frente. Isso é desonestidade, mas quando eu estou jogando bola, eles começam a dizer, gritar não, foi mal mesmo, pegou na minha mão aqui, é pênalti seus mesmo para bater aqui. Você está doido, rapaz, você vai bater na minha mão, é pênalti, eu vou fazer o quê? A bola saiu, nós somos uma peladinha, não tem juiz. A bola é minha, não é sua, é minha. Eu falo, não é sua, gente. Aí eu bateu em mim mesmo aqui, é sua lá. Fidelidade. Só para dar uma, sabe? Depois da fidelidade, é que eu falei da perseverança. Como é que está a insistência aí? Mais 3 rapidinho aqui. A 10ª pedra é a pedra do temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus. Deixa eu te explicar rapidamente. Temor de Deus é ter respeito pelo que é sagrado, é praticar a palavra e ter reverência com a presença de Deus. Isso é temor de Deus. Então você tem temor de Deus? Tem. Eu tenho respeito pelo que é sagrado. Então você vai contar a piada de Jesus? Entendeu? Você vai preparar uma bandeja de ceia e vai cuspir no vinho da ceia? Então você tem que ter respeito pelo que é sagrado, gente. Está entendendo? Você tem que aprender a palavra e praticar. Quando eu aprendo e pratico, isso é prova de que eu tenho temor de Deus. E acima de tudo, o que é temor de Deus? Eu tenho reverência com a presença de Deus. Se você é templo do Espírito Santo, onde você estiver, Deus está. Onde você estiver namorando, onde você estiver com os vizinhos, onde você estiver na escola, onde você estiver no trabalho, você não é templo? Onde você estiver, Ele está. Então, por favor, respeita a presença dEle. Reverência com a presença de Deus. Por isso que você não peca. Ih, pastor, que pedra essa? Não é a 10ª. Só falta 2. Você está chegando à conclusão que nem altar você não tem, né? 11ª pedra. É só Deus para ter misericórdia de nós. Santidade. O que é ser santo? É ser separado do pecado. Irmãos, todo mundo conhece Isaías 59:2. Todo mundo. Você pode não lembrar a referência, mas agora que eu falo, você fala, eu amo esse versículo. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, de maneira que não possa abençoar, nem os seus ouvidos tapados, de maneira que não possa te ouvir. Em outras palavras, né? A mão dele não está escolhida, está estendida para te abençoar. O ouvido dele não está tapado, está aberto para ouvir a sua oração. Isaías 59:2. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, de maneira que não possa abençoar, e nem o seu ouvido tapado, de maneira que não te possa ouvir. Isaías 59:2. Isaías 59:1. Um versículo antes, você sabe também? Quer dizer, Isaías 59:1, né? E Isaías 59:2, você sabe ele? Então deixa eu falar completo, o versículo 1 e depois o versículo 2. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas, de maneira que não te possa abençoar. Está entendido? Os seus ouvidos não estão tapados, de maneira que não te possa ouvir. Está aberto o ouvido dele. Verso 1. Verso 2. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e a sua iniquidade faz com que ele encubra o seu rosto, para que não te veja. O 1 você sabe, né? O 2 você não sabe não, né? Como é que vai a vida de santidade aí? Ser santo, eu sei que é pecado, eu me separo do pecado. O pastor dá para quebrar o galho, pelo menos a última pedra eu tenho ela no meu altar, não sei, é você que sabe, ué. Posso ir para a 12ª? Para fechar a tampa do caixão de uma vez? Parecendo um time que eu vi ontem aí fechar a tampa desse caixão. Larga para lá, sabe? A última pedra, irmão, é a pedra do poder do Espírito Santo. Como é que vai aí? A unção da sua vida para a vida dos outros, o poder do Espírito Santo na sua vida, sabe? A visão sua que o Espírito Santo te dá é a mesma visão de Deus. Olha o que Jesus fala em Mateus 18. Se seu irmão pecar contra ti, vai lá e conversa com ele. Se ele te ouvir, beleza. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não te ouvir, você vai levar para a igreja.
Se ele não ouvir a igreja, você vai considerar ele como gentio e publicano. Os judeus tratavam os gentios e o publicano como as piores espécies de pessoa do mundo. Era pior que a prostituta, pior do que o escravo que lavava os pés. Eram os gentios e os publicanos. Mas ele falou assim: você vai tratar eles como eu trato, não como Israel trata. Jesus sentava com eles, comia com eles, conversava com eles, deixava eles tocarem nele. Era assim. Está entendendo, irmão? Então, como é que é? Está saindo poder da sua vida para alguém? Eu não estou falando, foi Jesus que falou, não, irmão. Só você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Sal é para temperar e para conservar também. Quando não existia luz elétrica, não existia geladeira, como é que conservava o alimento? Com sal ou com gordura. Isso é a carne de sal. Se você passar sal nela no bacalhau, vai ficar a vida inteira e não estraga. Não é? Então o sal é para temperar, para as coisas não apodrecerem. Você tinha que ser o sal do mundo, para o mundo não apodrecer. Você tinha que ser luz nas trevas. Ele falou: enquanto acende uma luz, coloca ela no alto, que ilumina todos. Você não põe ela debaixo da cama ou debaixo do alqueire, que é um balaio. Você não vai acender uma lamparina e pôr debaixo do balaio, não resolve nada. E o poder do Espírito Santo aí, você tem sido sal ou luz para alguém? Deixa eu cantar aqui para você ver a música do texto que nós lemos. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo que a Deus está perto. Você canta? Vai descer fogo nesse altar aí? Pastor, nem altar não tem, que fez foi com 12 pedras, né? Das 12 pedras que o senhor foi ler, o meu está faltando 50. Quer dizer, então você está com pedra negativa. É ou não é verdade? Aí você quer vir aqui, olha o que essa teologia fez, querido. Nós faz campanha. Nós vai na igreja e faz campanha. Aí você faz campanha, Deus te dá o que você precisa. Você não precisa de nada disso aqui não. Você só precisa de campanha. Para quê? Oração, jejum, palavra de Deus. Você só precisa de campanha, entendeu? O que você quer? Casa própria, emprego, cura, não sei o que. Faz a campanha e recebe. Meu Deus, o evangelho que eu conheço não é evangelho disso não. Ainda está arriscado você ter as 12 pedras no altar e não receber. Porque ele vai te dar o que você necessita de verdade, não o que você acha que necessita. Agora uma coisa eu vou ter certeza: se você não tiver com o altar restaurado e com as 12 pedras, aí é que você não vai receber mesmo. Eu não estou te dando garantia que você vai receber não, mas com as 12 pedras em dia do altar, quem sabe? Porque a gente não pode vir para a igreja para receber bênção. A gente vem para a igreja para adorar a Deus, para manter comunhão com os irmãos e para ser alimentado da palavra. Se Ele quiser te dar uma bênção, Ele dá, mas o culto não foi feito para isso não. Se você vem para a igreja para ser abençoado, esquece. Agora, irmão, uma coisa: se você tiver com o altar pronto, adoração, que é o que você precisa, que eu preciso, é restaurar o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Ele. O altar tem que estar pronto para adoração a Deus 24 horas por dia. Pode ser que se você precisar de uma bênção, Ele te dê. Eu não estou garantindo nada não, mas uma coisa eu sei: se o altar estiver pronto, as bênçãos celestiais, essas estão sobre a sua vida. Vamos dar um jeito, querido? Quem vocês querem servir? Se vocês querem servir a Baal, serve a Baal. Mas se quer servir a Jeová, serve a Jeová. Irmãos, eles começaram às 6 horas da manhã. Meio-dia deu 6 horas. 3 horas da tarde, 9 horas. Sacrifício de sangue, nada. Uma oração simples, uma frase: Senhor, mostra que Tu és Deus em Israel. Como é que vai voltar aí? Vai voltar. Seu Elias, hoje, a sua vida é o Israel. Sobe no Monte Carmelo da sua vida e fala assim: ó, vem para cá, Israel. Junta todas as áreas da sua vida no pé do Monte Carmelo e fala assim com eles: vocês vão escolher hoje, se quer Baal é Baal, se quer Deus é Deus.
Sabe? Irmão, sabe quando eu vou terminar essa mensagem falando, ele fez o altar com as 12 pedras. Com essas 12 pedras e o poder de Deus, irmão, ele mandou molhou o animal, molhou a pedra, molhou a lenha, encheu o rego. Falou assim: Senhor, mostra que tu és Deus. Consumiu, desapareceu, o fogo desceu, desapareceu o animal, a lenha encharcada, as pedras, ainda não deu a água. O seu Deus é um Deus do impossível. Vamos restaurar o altar, vamos? A comunhão com Deus. Está gravada a mensagem, você pode me pedir depois. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Se coloca de pé. Como é que vai o altar aí? Como é que vai o altar? Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e começa a falar com Deus. Eu quero crer que você veio aqui nessa noite não é porque alguém te convidou, alguém te trouxe. Você veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo do Senhor te trouxe.